queria chamar, né, aqui do meu ladinho, a Tassiana Abreu, Head de Sustentabilidade do Grupo Soma. Tassi. Queria chamar a Estela Messias, analista de sustentabilidade do Grupo Soma e engenheira ambiental. E a Maria Clara Versosa, Traceability Project Lead, ou líder de produto, de rastreabilidade de produto, não é isso? Tá. O André Salem, que é, né, o CEO da Blockforce, está chegando aí daqui a pouco. Ele atrasou um pouquinho no avião, mas a gente começa com essas mulheres incríveis que a gente já tem muita coisa para conversar. Então, hoje a gente está falando sobre o uso da blockchain para melhores práticas ESG, ou seja, práticas que falam sobre meio ambiente, sobre novas formas de governança e sociabilidade, né? Respeito e responsabilidade social. E o Grupo Soma, quando eu comecei a conversar com a Tassi, e esse convite aqui surgiu, ela me disse, olha, não sei, né, um evento de metaverso, eu não sei se eu sou tão tecnológica assim. E aí, ela logo depois começou a falar sobre todo o planejamento que já está acontecendo, né, no Grupo Soma, através aqui da Blockforce, e com a Jundum Carbon também, que vai entrar aqui no final. O Oswaldo mandou um vídeo para a gente, ele está lá na COP, né, para mostrar também, né, a verdade desse interesse sobre o assunto, mas ele mandou um recado aqui para a gente. Então, mas antes da gente começar de uma maneira geral, eu queria começar pelo começo, e eu não sei se vocês, para a gente começar um painel desse, qual seria a primeira pergunta que viria na cabeça de vocês? Porque a minha pergunta é, mas o que é blockchain? Essa. Então, a gente, antes de adentrar na rastreabilidade, a gente vai perguntar aqui para a Maria, que já trabalha, né, com blockchain há bastante tempo, há muitos anos, por mais que isso tenha começado a entrar na vida da gente agora, tem pessoas que já estavam lá no iniciozinho de todo esse processo. Então, Maria, o que é blockchain? Como você define? Primeiro, boa tarde aí para todo mundo. Eu vou começar contando uma historinha rápida, né? Porque quando a gente fala de blockchain, o que a gente começa a pensar em Bitcoin, criptomoeda, né? Então, sempre entra nesse caminho. E, de fato, a tecnologia surge com Bitcoin, que vem com uma proposta de você conseguir transferir dinheiro, um dinheiro digital, sem ter uma entidade ali no meio, como um banco, né? Alguém regulando aquilo. Depois isso evolui um pouco, surge uma nova rede, que é o Ethereum, com a proposta de você conseguir transacionar qualquer coisa, aí para além do dinheiro. Então, agora você pode transacionar qualquer coisa tangível ou intangível numa rede digital. Então, ainda que seja uma coisa tangível, você consegue transformar aquilo em algo digital e transacionar nessa rede sem ter uma entidade ali no meio. E claro que para a gente fazer isso sem ter uma entidade ali regulando, né? Será que você tem dinheiro para passar de uma pessoa A para uma pessoa B? Existe toda uma estrutura tecnológica que vem embaixo disso. Então, começa com algo parecido com uma base de dados que ela é distribuída. As informações elas são criptografadas. Então, o blockchain nada mais é do que essa estrutura que possibilita que essas transações elas ocorram sem ter uma pessoa ali no meio dizendo se aquilo é válido ou não. E aí entra uma série de questões, criptografia, que acho que não vale a pena a gente entrar aqui, mas é um pouco isso, né? Então, é a gente conseguir transacionar coisas e ter uma estrutura que possibilite isso. Eu acho que vai ficar mais fácil quando a gente falar um pouquinho do que a gente está fazendo com o Soma, como que a gente extrapola isso para outros casos de uso. André, alguém bota um fone nele, por favor? Aqui, ó, chegou. Ele finalmente chegou. Tudo bem? Tudo bem, um beijo. Desculpa aí. Não, tudo certo. André, que é o CEO da Blockforce, que a gente falou que estava chegando. Bem, a Maria, você não está ouvindo, você vai ouvir aqui, mas a Maria acabou de definir para a gente o que é Blockforce, o que é blockchain, muito bem. Mas, já que você chegou a tempo, eu também queria que você desse a sua definição. O que é blockchain? Para complementar aqui a Maria. Beleza. Vocês conseguem me ouvir? Obrigado. Isso. Desculpa. Tá de boa. Pode falar. Tá funcionando? Tá funcionando? Vocês estão me ouvindo? É que tá saindo. Você tem que botar o Verdade. fone, né? Boa. Tradução simultânea. Tecnologia. Que legal, né? que legal. Bom demais.
Bom, primeiro prazer aí estar aqui com todos. Desculpa a demora mesmo aí, correria louca. Cheguei meio ontem, meio hoje de viagem. Acho que a Tassi chegou agora, então eu que sou pior mesmo. Mas vamos lá. Tenho certeza que a Clara explicou da melhor forma possível, né? Acho que é legal ter vários pontos de vista. Acho que até da própria Tassi, da Estela, né? Acho que cada um tem seu ponto de A Tassi vista. já tem uma seu para também. ela. A sua resolve esse problema. O que é blockchain? Bora lá. Mais tecnicamente, assim, indo até para o lado um pouco mais simples, né? O blockchain é um livro de registro que todo mundo compartilha desse mesmo registro, que como todo mundo compartilha, ele torna-se imutável, a não ser que mais de que metade dessa rede normalmente concorde em mudar isso, né? Então, quando você tem essa imutabilidade, né, para que serve isso, né? Serve para que a gente tire, né, o poder de entidades intermediárias definir o que passa para um lado e o que não passa para o outro, né? Então isso se chama de consenso. Então todo mundo que tem esse registro de certa maneira consigo e decide ou não alterar isso, passa a ser um consenso da rede, qual que é o estado dela. Então, aplicado para N coisas, né, desde criptomoedas que transacionam, geram valor ou representam valor, né, até a rastreabilidade, né, que a gente tem uma série de informações que vão se encadeando, né, conforme essa rede autoriza ou não esses atores de transacionar essa informação, né, e isso vai fazendo um log de sequência histórica confiável, né. Então acaba sendo meio que uma coisa meio, sei lá, geek assim, mas na verdade tende a ser uma infraestrutura que a gente vai estar aí, né, vivendo para trazer mais verdade, mais transparência, né, proveniência das coisas, né. Então para mim blockchain é isso, assim, é uma forma da gente instrumentalizar a nova economia mesmo, assim, de trazer para tudo isso que a gente fala, né, de alta resiliência, compartilhamento, né, colaboração. Acho que isso é uma maneira, uma delas, né, só que a gente tem para fazer isso. Eu tô entre 4 especialistas, então eu sei que vocês vão me matar, mas sabe como que eu falo, talvez explicando para as pessoas às vezes, para elas relacionarem com cartório. Quer me matar não? Não? Poderia ser? Poderia. Porque é o lugar onde você vai registrar alguma coisa. Só que o cartório é esquisitíssimo, né? Porque você chega lá falando que uma coisa é sua, com papel, aí vem uma pessoa que nunca te viu na vida, pega um carimbo, carimba, vê se a sua assinatura é a sua assinatura, e aí aquele papel vai para algum lugar muito misterioso, que você não tem acesso nunca. E, na verdade, eu sempre fico imaginando, assim, né, a blockchain, né, como essa substituição desse processo muito burocrático, né, que a gente faz. Mas, quando a gente fala também, principalmente, de rastreabilidade, e aí quando a gente entra aqui no trabalho que a Tassi e a Estela estão desenvolvendo ali no Grupo Soma junto com vocês, a Tassi, você entrou no Grupo Soma em 2016, não foi isso? Foi 2016, como marketing da Farm, e aí em 2021 você passou como head de sustentabilidade do Grupo Soma. E o Grupo Soma hoje só tem Farm, Animale, Hering, Fábula, Maria Filó, Cris Barros, só tem isso. Foxton. Entendi, beleza. E aí dessa mudança do marketing para essa área de sustentabilidade, como foi esse seu encontro com a blockchain e com essas novas tecnologias? Como você conheceu essas figuras aqui? Boa pergunta. Bom, prazer pessoal, boa tarde. Eu acho que na verdade quando a gente fala, né, de ESG e sustentabilidade, a gente fala de valores, né, valores morais do que a gente quer trazer para o trabalho. E dentro da moda tem um monte de problema para resolver. E a gente vem discutindo muito na moda, e o Fashion Revolution acho que está aí também como uma grande força, né? Puxando das marcas mais transparência. Nesse lugar, assim, eu quero saber quem fez minha roupa, quem costurou, de onde vem esse algodão, de onde vem o linho, de onde está vindo a matéria-prima. Isso é uma cadeia, né? E aí eu acho que é maravilhosa a explicação, né? Todas as explicações que foram dadas de blockchain, porque como é que a gente garante, primeiro, a informação e segundo, que essa informação é verdade. Porque, né, a gente trabalha hoje, a nível Grupo Soma, com centenas de fornecedores. Cada peça tem uma cadeia diferente, a matéria-prima está vindo de um lugar, a costura está vindo do outro, a estamparia de outro. Como é que eu garanto isso? Com verdade e em larga escala, e passo essa informação para as pessoas de um jeito que é a prova
de, né, qualquer... Imutável, exatamente. E aí entra o blockchain, aí entram as novas tecnologias. Então, a minha perspectiva, ela vai ser a perspectiva conceitual, né? E aí a gente foi correr atrás, bom, quem está hoje resolvendo esse problema no mundo, né? Quais são as empresas, quais são os atores. Conheci o André nesse processo. O André já vinha trabalhando com a moda, né? Então, acho que ele pode falar um pouquinho disso também. A história da Blockforce, eles já estavam trabalhando nesse desafio. Num primeiro momento, né, apoiados ali pelo Instituto E, da Osklen. Num segundo momento, apoiados pelo Instituto C&A. Então, a gente já entra nessa história. E aí eu acho que isso é muito legal também, dos valores, né, que a gente está construindo dessa nova economia, que eles são, de fato, colaborativos. Não tem por que a gente competir. A gente está tentando resolver o mesmo problema para todo mundo. E quanto mais unido, né, a gente tiver em como que a gente monta essa infraestrutura para a gente ter uma solução que atenda a todos, melhor ainda, porque o investimento é necessário e os players são necessários. A gente divide fornecedores, né? Então, quando eu trago um fornecedor para dentro dessa tecnologia, eu estou trazendo um fornecedor que fornece para o mercado, que fornece para as grandes e para as pequenas. E olha que legal também, as pequenas também terem acesso a isso, né? Só que alguém tem que bancar. Então, a gente diria que a gente está assim, na terceira onda, né, André? De desenvolvimento aí dessa infraestrutura de rastreabilidade e transparência com o objetivo de conseguir do algodão, e aí as meninas, né, vão falar mais sobre isso, do nosso piloto. Como é que a gente vai do algodão, à costura, a peça chegar na loja, conseguir contar essa história para os clientes de uma maneira imutável, verdadeira, né, e que a gente possa escalar isso depois. E aí eu vou passar para a Maria Clara e para a Estela, meio que juntas, mas explicando primeiro como funciona, mais ou menos, você que é especialista em rastreabilidade de produto. Quais são os maiores, como funciona, né, de maneira geral, e quais os maiores desafios hoje? Porque eu fico imaginando colocar todos esses fornecedores, né, para também se comprometerem a registrar de uma maneira correta, né, todo o processo, é um desafio. Então a primeira pergunta é essa, e depois para a Estela, que é engenheira ambiental, né? Então como você entra dentro nesse processo também e quais os maiores desafios na cadeia mesmo, né? Na matéria-prima, né? Como que tem sido essa construção? No nosso caso, a gente então disponibiliza uma plataforma justamente para contar essa história, mas não é uma história que o Soma conta sozinho, como a Tassi estava bem falando, né? Então, hoje a gente consegue dizer aquele produto que está indo para uma loja ou para casa de um cliente, qual o tecido que a gente usou para fazer aquele produto. Aí eu tenho um fornecedor que participa ali me dizendo, tá, mas para fazer esse tecido eu precisei de um fio. Então, de onde que eu comprei esse fio? Comprei dessa pessoa aqui. E aí a gente vai seguindo a cadeia. Aquele fio veio de uma fibra de algodão. Tá, mas de onde que veio o algodão que montou essa fibra? Então a gente tem todos esses atores, esses fornecedores que participam da cadeia hoje, juntos ali interagindo, mandando informação para a gente dentro da nossa plataforma, e a gente junta, ou como eu costumo falar com a Estela, né, vou até roubar dela aqui, montando esse Lego, né, fazendo essa grande junção de pedaços, e aí a gente consegue ter uma história aí completa. E aí embaixo de tudo isso temos a tecnologia do blockchain. Então, cada fornecedor, para conseguir enviar uma informação, ele tem um usuário e senha, então eu sei o que ele está enviando. O que ele tem, o tipo de informação que ele tem que enviar, eu já tenho ali codificado na tecnologia o jeito que ele tem que enviar. Então, quando ele me envia a informação, eu já tenho aquilo registrado do jeito que ele tem que mandar e o próprio sistema ele já valida. Será que ele está mandando no formato certo? Não está? Então, isso já valida. Quando ele manda a informação, o sistema criptografa essa informação. Então, ele vai conectar essa cadeia. Então, isso que eu falei, esse Lego ele é construído no sistema também. Então, por conta disso, a gente garante essa imutabilidade, porque é muito difícil alguém tentar fraudar o sistema, solta bem, assim, né? Bem com a cara no céu. Está lindo. Tá, só iluminada. E aí, isso vai estar tudo registrado numa cadeia, então eu não consigo simplesmente ali tentar fraudar uma informação. Né, porque alguém teria que ter um trabalho de descriptografar, né, tudo aquilo. Então, tudo que o blockchain ele traz
ele está rodando embaixo dessa plataforma, que ainda que a gente não veja visualmente ali, né, ele entrando com login e senha e mandando uma informação, aquilo está registrado. Então a tecnologia ela me garante ali, por trás dos panos, vamos dizer assim, tudo isso, né? Então tudo aquilo que eu falei lá, Bitcoin, não sei o quê, a gente acaba trazendo isso para esse caso, né? E aí a gente contra toda a rastreabilidade do produto, o que aconteceu desde a matéria-prima até ele virar um produto de fato. E Estela, você como engenheira ambiental, qual o maior desafio que você vê nesse comprometimento das pessoas? Como você vê, principalmente trabalhando com moda, né? Que é extremamente desafiador, é uma cadeia desafiadora. Primeiro, boa tarde para todo mundo. Eu acho que o maior desafio é justamente esse, porque o título, né, do que a gente faz com sustentabilidade é muito atrelado ao ambiental. E isso causa a gente vai meio que segmentando as tratativas e as informações como se o ambiental fosse tudo que engloba a sustentabilidade, ou ESG. Então, a gente está falando de ambiental, a gente está falando de governança, a gente está falando do lado social também. Eles não podem ser vistos separadamente. E isso implica necessariamente que sourcing, compliance, jurídico, financeiro, todas essas pessoas têm que estar engajadas e comprometidas para que, de fato, a gente tenha uma mudança dentro da nossa companhia. Então, acho que o maior desafio é justamente engajar todos esses elos. E aí, quando a gente transborda, né, as paredes do Grupo Soma, por exemplo, que é uma grande companhia, a gente chega, de um lado, na nossa cadeia de matéria-prima, que é altamente industrializada, tem um impacto ambiental forte também, que a gente sabe. A gente tem, na outra parte da nossa cadeia, as facções, a gente tem fornecedores que têm um grau de letramento diferente, né? Com menos letramento, nesse sentido assim, mais técnico. E a gente precisa uniformizar essa informação. E o que a gente reparou com o que a gente vem implementando, né, do piloto é que ele favorece essas relações, né? A gente está se relacionando com todos esses elos da cadeia. A gente deixou de ter uma relação de mão única, porque isso era um dos desafios nossos, né, Tassi? De a gente não levar essas dificuldades só para o nosso cliente, né? A gente também quer ouvir que tipo de impacto a gente pode vir a causar também no seu empreendimento. Então, essa troca se tornou mais verdadeira, né? E acho que escalar isso é facilitado pelo blockchain, assim como enxergar isso, a transparência, tanto para dentro quanto para fora, ela se torna maior, assim, né? Fortalecendo essa nossa relação com a cadeia de valor como um todo. Complementar, eu acho que um outro desafio que está conectado com isso, que a gente enfrenta muito quando a gente fala de agenda de ESG, é dado. Então, assim, da mesma maneira que a infraestrutura não está pronta, o dado às vezes não está pronto. E um exemplo muito prático, a gente está fazendo nosso piloto no algodão. O Brasil é um dos maiores produtores de algodão, né, do planeta. A gente aqui tem a Abrapa como um organismo muito forte e que tem uma atuação importante, porque são eles que são responsáveis pela certificação ABR, do algodão brasileiro responsável. E a gente hoje está mapeando quais são essas fazendas, né, que produzem algodão ABR. E o fardo ABR, ele já chega, o que é maravilhoso, porque já é uma ponta do dado com um código de barras, né, que é bipado ali quando entra num fornecedor nosso. Fui visitar uma fábrica da Vicunha, que é também um dos maiores produtores de jeans, né, de denim, sarja do mundo brasileiro. E você entra num galpão enorme, metade desse galpão aqui cheio de fardo de algodão, que estão vindo de fazendas diferentes. Então tem algodão vindo da Bahia, do Mato Grosso, de vários estados. E quando isso entra em linha, não necessariamente você está separando, vamos botar só o algodão da Bahia aqui nesse jeans, vamos botar só o algodão do Mato Grosso nesse jeans. E você cria um blend do algodão que está ali. É tudo ABR. Mas não tenho o dado de se aquele jeans que tem o algodão ABR, que veio da Vicunha, que a Vicunha foi a tecelagem, veio de qual fazenda? Pode ter vindo de mais de uma. Então, tudo isso a gente começa também a discutir com o fornecedor, bom, qual é o dado que a gente precisa, como a gente prepara esse dado, e eventualmente a gente segue com um dado intermediário, do tipo, esse jeans que foi produzido nesse lote pode ter algodão dessas 3 fazendas. Né? E como é que a gente vai avançando e sofisticando a tratativa e a coleta do dado na cadeia. E eu acho que a gente vai chegar lá um dia, mas é o tipo de desafio que a gente encontra. Mas quando você fala desse trabalho coletivo, é o Fashion Fair
O Fashion Fair é isso? É um Fair trabalho... Hã? Fair Fashion. Fair Fashion, desculpa. O Fair Fashion é isso? É um trabalho coletivo com toda a indústria? Explica um pouco o que é o Fair Fashion. Quer começar, Clara? Posso começar? Fair Fashion é justamente a plataforma que a gente está desenvolvendo, a gente está dando esse nome, e é o trabalho que é, na verdade, uma plataforma que ela habilita, né, que isso aconteça. Então, todas essas informações que a gente precisa para fazer essas conexões desse Lego vai estar dentro dessa plataforma. Então, o Fair Fashion é a nossa plataforma aqui da Blockforce para isso. Pode complementar. Porque, como a Clara falou, né, tem o blockchain que é o pano de fundo, que está lá embaixo. Então não dá para chamar isso de nada. Na verdade a gente já até tentou chamar, mas é um monte de código, tecnologia que a gente agrupa de um jeito. E aí o que a gente constrói em cima disso, que tem uma lógica da moda, que serve para rastrear o algodão, mas caso a gente queira rastrear outros produtos também possa ser possível, é uma lógica que está em cima do blockchain que está pronta para receber esse tipo de demanda. E aí ela está canalizada para moda. Então é aí que se chama o Fair Fashion. É um framework tecnológico voltado para moda que hoje a gente tem aplicado com o Grupo Soma para pilotar, que nem a Tassi falou, essa realidade. Mas se eu sou uma empresa, não do tamanho do Grupo Soma, uma empresa menor, eu já posso utilizar a plataforma de alguma maneira? Então o Fair Fashion ainda não é uma plataforma SaaS, né? A gente está construindo, vamos dizer, vamos Explica o que é Tá SaaS. bom. Vamos facilitar? Vamos lá, desculpa. É um software as a service, né? Que você chega lá e clica e usa, por exemplo, que nem o DocuSign, sabe? Vocês entram lá e usam. Não, ainda é um trabalho que está na terceira onda, que nem a Tassi falou, que a gente está construindo junto, entendendo junto do mercado. E aí a ideia é que isso chegue sim a um nível de mercado em que a gente possa atender a todos de uma maneira bem horizontal, barata, fácil, mas acho que a gente ainda está há alguns anos disso. E para isso a gente precisa aprender muito com quem é do ramo. E aí por isso que é importante ter a nossa parceria com o Grupo Soma. Na primeira mesa que a gente teve, na verdade foi com o Grupo Renner, eles estavam falando da dificuldade que eles têm de pessoas habilitadas para desenvolver, né, tanto a parte de programação. Quer chegar para cá? Chega para cá. Não? Você está sofrendo, eu tô Agora vendo. saiu. A iluminação está te fazendo sofrer. Mas a gente estava falando da dificuldade de mão de obra mesmo, né? De pessoas que entendem dessas novas tecnologias e eles esbarram muitas vezes. Vocês têm o mesmo problema? A gente ou o Soma? Os dois, todo mundo. Acho que Vou todo deixar mundo a Estela tem problema. responder. Cadê os programadores e cadê as pessoas que entendem dessas práticas mais responsáveis? Cadê todo mundo? Estela. Chamada. Assim, o que a gente tem feito, né, para facilitar isso, né, por exemplo, a parceria que a gente fez com o Fashion Hub, né? Eu acho que foi uma das formas de a gente conseguir ampliar a nossa visão, porque a gente não tinha essa solução dentro de casa até o momento, assim como a gente não tinha as outras soluções que a gente fez num ciclo anterior, com relação a resíduos. Mas a gente abre esse edital e pergunta, olha só, a gente tem esse desafio com relação à cadeia de valor. Como que as startups que existem no Brasil, que têm alguma afinidade com o que a gente está colocando aqui como desafio, podem ajudar a gente? E aí a gente, né, se aproxima do André, se aproxima da Maria Clara, a gente se aproxima, por exemplo, da Âmago Têxtil também, que faz um tratamento com reciclagem química de resíduos, e isso vira adubo, e a gente realmente traz soluções de fato inovadoras, né, para o mercado e abarca mais pessoas. Mas assim como a gente traz, como eu ouvi também, né, no papo da Renner, né, eu acho que é muito importante essa capacitação interna, né, a gente trazer cada vez mais pessoas, né, e capacitar desde o início, desenvolver essas pessoas, que eu acho que é muito o papel que a gente tem hoje do nosso programa de estágio, né, no nosso programa de jovens aprendizes. Acho que internamente a gente tem uma área muito forte que é o Soma Labs, que é a nossa área de inovação. E eu acho que assim, ali tá a galera que entende, né? Então assim, foi fundamental aproximar eles também do projeto. Eu e Estela somos sustentabilidade, então a gente também está aprendendo nesse processo, mas a gente traz a lógica, a gente traz a estratégia, o conceito, o que isso precisa entregar para a gente do ponto de vista de geração de valor para a nossa agenda. E aí tem o time técnico interno, que são os atores internos de todas essas áreas, o time técnico da Blockforce, e o desafio aí eu acho que está realmente também nos fornecedores, né? E eu acho que o André tem uma visão muito legal de como que você torna
essa plataforma mais fácil, mais acessível possível, né? Então, assim, a nível de... se eu quero saber quem costurou a peça, se a costureira consegue entrar pelo celular dela num aplicativo, responder uma pergunta, né? Essa pergunta ser validada e a gente colocar na blockchain que ela foi a responsável por aquela costura daquela peça. Então tem que chegar aí, né? Eu acho que esse vai ser o suprassumo, né? Quando a gente tornar as pessoas conseguirem ver a roupa, a origem das coisas, sem saber que tem nem blockchain envolvido, né? Porque acaba criando uma barreira mental, né? Putz, blockchain, sei lá, não. Quero só ver de onde foi, ter certeza que é, né? E tal. Então, assim, o processo um pouco pra gente de atrair desenvolvedor foi um pouco da onde a gente veio, assim, né? A gente está há um tempo trabalhando com desenvolvimento customizado de software, do ponto de vista de assim, ter pessoas muito boas tecnicamente, que isso atrai desenvolvedores para vir. Então acho que tem um ponto, como eu posso dizer, um imã dentro, que são pessoas referência, por mais que seja, como eu posso dizer, um super investimento, né? A nível de tudo, né? Energia, sociedade, acho que isso acaba escalando pessoas que querem trabalhar internamente, assim. Mas não dá para falar só do passado, né? Eu acho que a gente tem que conseguir construir coisas que habilitam pessoas a trabalhar com blockchain de uma maneira mais fácil. Então, tá na nossa missão na Blockforce, né? Olhar para como que a gente consegue abstrair ferramentas de desenvolvimento para que torne qualquer desenvolvedor de Web 2, né? A gente fala desenvolvedor de tecnologia regular, um desenvolvedor de blockchain. Então a gente está começando por algumas partes. Falando da Blockforce como um todo, a gente já conseguiu fazer bastante isso no que diz respeito à criptomoeda, né? Então o cara quer fazer um NFT, quer fazer um token, ele consegue fazer só seguindo uma documentação que ele vai fazer num Depara. Tem até um nome isso que chama Cryptum, que é uma frente que a gente tem só para criptomoeda, né? E aí a gente, só que para chegar nisso a gente teve que desenvolver muita solução de criptomoeda para chegar nisso. Que nem a Tassi falou, a parte de rastreabilidade, né? E a Estela também, do ponto de vista de material, a gente encontra uma, como eu posso dizer, uma diferença muito grande de maturidade tecnológica para isso. Porque você fala de token, você vai falar de fintech, de coisas que estão mais, como pode dizer, já nasceram digital, né? Você vai falar de rastrear uma cadeia de suprimento, tem muitos atores que hoje são analógicos, né? Que a gente encontra muita barreira para integrar isso, que nem a Clara falou, para conseguir essa informação e passar para esse pano de fundo. Então acho que esse tipo de gargalo assim dificulta que a gente chegue nesse próximo nível mais rápido, assim. Por outro lado, como a gente está fazendo soluções que visam uma indústria, eu acho que quando a gente chegar, a gente vai chegar com muita relevância assim para trazer impacto de verdade, assim, né? Então se preparar com antecedência para algo que está se desenvolvendo, né, de uma maneira rápida. Exato. Não se alonga muito nessa resposta, mas o que você diria para as pessoas que dizem que blockchain, NFT e cripto é tudo golpe? Eu acho que esse é um ótimo momento do mercado para falar sobre isso. Na verdade, vocês viram o que aconteceu com a FTX? 32 bi a 0 em 3 dias. Pois é, que era a segunda maior corretora de criptoativo do mundo, né, e tudo mais e tal. Um cara super gênio, assim, em física, lá no Stanford, MIT, coisa assim e tal. Sempre é de Stanford, pois MIT, cara. sempre é. E ele era gênio mesmo, assim, até né, sei lá. Mas, no final, não tinha a grana suficiente na plataforma, né? E aí caiu, teve um grande rolo, tal, trolls financeiros, mas deu errado, né? Faliu. Aí, hoje vale quase zero. Então, assim, por que isso? Porque, no final das contas, aquela exchange é uma instituição centralizada, né? Se a gente for ver, ninguém tem, de fato, o controle das suas moedas lá. Então, acho que blockchain, criptomoeda, NFT, essas coisas, é muito relevante quando as pessoas têm realmente a posse dos ativos em suas mãos, né? Que realmente a gente descentraliza valor e cria uma economia que pode ser compartilhada, né? Que é o que a gente falou no comecinho. Então, eu acho que pode ser muito bullshit, sim, quando a gente fala desses middlemen que tentam fazer coisas que não se tem valor para o usuário final, assim, que abstrai isso, assim. Mas do ponto de vista de futuro, né, e de descentralização, eu acho que a gente está só no começo. E eu acho não que é um golpe. E esse tipo de momento serve para deixar o que é de verdade, né? E não é golpe, não. Exatamente. E aí eu queria... Tem uma quarta pessoa... uma quinta pessoa que deveria estar aqui com a gente hoje, mas está lá na Copa, como eu falei, o Oswaldo Stella, e ele é da Jundum Carbon. Eu gostaria de botar o vídeo que ele enviou pra gente e depois vocês explicassem um pouco o que... Nem sei se eu estou falando certo, é Jundum? Ou Jundum? Jundum Carbon. Vamos ver aqui. Bom dia, meu nome é Oswaldo Stella e eu sou cofundador da Jundum Carbon. Vou conversar com vocês hoje
sobre o mercado de carbono e como a Jundu pretende contribuir para o desenvolvimento dele. O mercado de carbono foi um instrumento criado já dentro do âmbito da Convenção do Clima como um dos mecanismos para ajudar justamente na mitigação da mudança climática, na transição para uma economia de baixo carbono. O conceito do mercado de carbono é reduzir o custo marginal de abatimento da mitigação do clima, né, e da implementação de uma economia de baixo carbono. Isso é feito através do desenvolvimento de projetos que reduzam emissões ou que sequestrem carbono da atmosfera, como os projetos de restauro florestal. Esse mercado tem se desenvolvido ao longo das últimas décadas e agora, novamente, principalmente pela urgência da mitigação da mudança do clima, ele está florescendo novamente. Mas, infelizmente, o conceito evoluiu, mas as ferramentas que constituem o desenvolvimento de um projeto de crédito de carbono ainda são, em sua maioria, antigas. Desde quando esse processo começou, usamos as mesmas metodologias e os mesmos procedimentos para desenvolver um projeto de carbono. O que a Jundu tem feito é incorporar a tecnologia em praticamente todas as etapas do projeto, né, garantindo que a característica principal de um projeto de carbono, que é o MRV, ou seja, o monitoramento, o reporte e a verificação, seja feita de uma forma bem mais eficiente, tanto do ponto de vista de tempo quanto do ponto de vista de custo, utilizando o conceito de blockchain. Então, todas as operações da certificação de um projeto de carbono são transformadas em NFTs e dessa forma elas ficam todas registradas e podem ser facilmente monitoradas por qualquer agente interno ou externo ao processo. Dessa forma, o custo de transação, ou seja, o recurso, a quantidade de dinheiro que é necessária para ter um crédito de carbono certificado, vai ser muito menor. Dessa forma, projetos de pequena escala, como projetos que utilizam energia solar, fotovoltaica ou restauro florestal, vão poder acessar o mercado de carbono e, dessa forma, a Jundu vai contribuir para que esses projetos sejam mais eficientes do ponto de vista econômico e cresçam numa velocidade maior, que é o que nós precisamos não só no Brasil, mas no mundo inteiro. É dessa forma que a Jundu vai contribuir para a transição da economia de baixo carbono. Então a Jundu, pelo que eu entendi, ela faz na verdade, esse resgate, esse equilíbrio entre as emissões de carbono com depois o que aquilo é produzido, dentro de uma cadeia que está sendo desenvolvida de uma maneira responsável. É isso? Não. Não, tinha um avião, ele estava no aeroporto, ele estava com chroma key, na verdade tinha um avião. Eu vou tentar explicar, mas eu acho que ele um dia me falou uma frase, assim, só para dar um contexto quem é o Oswaldo. O Oswaldo é um dos sócios fundadores da Iniciativa Verde. Ele é um cara que está, né, assim, a Iniciativa Verde foi uma das primeiras empresas a falar de carbono neutro, a ter um selo carbon free. Ele falou 25 anos que ele já está nisso. Ele está há muitos anos envolvido em todas as discussões de criação de mercado de carbono, metodologia para mercado de carbono. Ele participa dos painéis da ONU, então ele é um cara que está muito envolvido há muito tempo. Quando a gente começou a conversar sobre isso, surgiu como um desconforto mesmo em função do desafio da rastreabilidade, do desafio da transparência. A Farm tem hoje um projeto enorme de reflorestamento, a gente está batendo 1 milhão de árvores plantadas, ele chama 1.000 árvores por dia, todo dia. E como é que a gente garante, consegue trazer a informação do onde estão essas árvores, onde elas estão plantadas, né? Como é que a gente garante isso a nível de consumidor. E a gente foi desenvolvendo o projeto de reflorestamento, primeiro pensando como uma contrapartida
histórica, linda da marca, que é uma marca que se inspira na natureza, que entende a importância da gente recuperar biomas na restauração de biomas florestais. No meio do caminho, surge a necessidade de neutralizarmos carbono, porque a gente se engaja a nível global na agenda de carbono e todas as metas da ONU, de zerar, né, atingir o Net Zero de escopo 1 e 2 até 2030, escopo 3 até 2050, e a gente passa a ser um comprador de crédito de carbono. Mas a partir do momento que eu tenho um projeto de reflorestamento, eu quero plugar as coisas, eu quero que, pelo menos, o carbono da farm venha desses projetos. Como a gente já tinha uma quantidade grande de árvores plantadas com a Iniciativa Verde, a gente começou a abrir essa conversa com o Osvaldo, estava fundando a Jundu. Então, assim, o Soma é o primeiro cliente dessa startup que está, de fato, ajudando a colocar essa infraestrutura de crédito de carbono em NFT da Jundu de pé. E o que a gente fez foi, a gente começou a plugar os nossos projetos de plantio na plataforma deles. Eles, em paralelo, trouxeram também projetos de energia renovável. É um crédito mais barato. Então, para vocês terem ideia, assim, os projetos de reflorestamento, eles removem carbono da atmosfera. A partir do momento que a árvore vai crescendo, ela vai fazendo a fotossíntese, né, e vai reciclando, transformando esse carbono em oxigênio. Só que isso demora 30 anos. Então, por que o projeto de crédito de carbono florestal, né, que hoje é considerado premium, é tão caro? Porque eu preciso de toda a infraestrutura de semente, de muda, de plantio e de monitoramento dessa história durante 30 anos, porque esse carbono ele vai ser removido ao longo de 30 anos. Em paralelo, eu tenho, né, a necessidade de acelerar, como ele falou, a economia de baixo carbono. Hoje a gente cresce emitindo carbono. Quanto mais a gente cresce, mais a gente emite. Pelo menos, se eu consigo trazer a minha energia para uma energia renovável, a nível de energia eu consigo crescer sem aumentar emissões, porque eu vou estar crescendo em cima de uma base carbono zero, né? A mesma coisa com logística baseada em energia renovável. Então, né, os motores de hidrogênio, essa história toda, eu consigo começar a expandir logística sem emitir mais por isso, emitindo zero. Então, é muito importante que a gente crie mecanismos de investimento nessas novas tecnologias. E o crédito de carbono, como ele falou, virou uma dessas ferramentas, né? O projeto de energia renovável ele não remove carbono da atmosfera, mas ele acelera a substituição de uma termoelétrica, por exemplo, por uma planta de energia solar. E a partir do momento que eu faço essa virada, eu deixo de emitir da termo e passo para um grid carbono neutro. Então a Jundu pluga esses projetos numa plataforma e ajuda a garantir via blockchain a rastreabilidade da onde está vindo esse crédito de carbono. Por que isso é importante? Porque o Osvaldo mesmo fala, e eu acho maravilhosa a analogia que ele faz. Ele fala assim, a gente está tratando o crédito de carbono como cheque em terra de Pix. Né? Assim, quem passa cheque hoje? As metodologias de crédito de carbono hoje são cheque. E aí, como é que a gente cria essa nova tecnologia para garantir a rastreabilidade? Aí tem uma série de desafios. Hoje a gente vê muito golpe no mercado de crédito de carbono, muita dupla contagem, né? Projetos de conservação florestal sendo revendidos ano após ano. Não, as como palavras crédito. são sequestradas também, né? Os processos e as palavras, né? A gente fica brincando que metaverso, blockchain, NFT e ESG foram sequestrados. Crédito de carbono também. Crédito de carbono tá totalmente sequestrado. E aí, e aí o desafio e o encontro com a Jundu veio daí, né? Como é que a gente consegue transparência, rastreabilidade, redução de custo? Porque hoje essa agenda é uma agenda milionária e a demanda está aumentando e a gente não tem projeto suficiente para entregar, né? Essa é uma das grandes discussões da COP desse ano. Então surgiu daí e a gente achou interessante trazer, porque é o mesmo desafio, né? Que é o desafio da transparência, uma mesma tecnologia aplicados a dois desafios diferentes. Mas que, no fundo, o nosso objetivo é poder mostrar para as pessoas, né, para todos os nossos stakeholders, da onde está vindo o nosso crédito, que aquela árvore não está contando, né, 2 vezes, aquele projeto não está contando 2 vezes, que a gente sabe de onde aquele crédito veio, que a gente não vai revender ele, que a gente não vai vender ele ano após ano. Então, a gente está criando uma série de mecanismos com a Jundu para tentar garantir esse fluxo. Mas é super novo, né? É um projeto que tem
há alguns meses. A gente já colocou todo o nosso crédito Grupo Soma de Carbono referente ao inventário 2021. Já está 100% neutralizado via créditos Grupo em Soma, blockchain de todas as NFT com a marcas, não só da Jundu. Farm. Grupo Soma inteiro. Grupo Soma inteiro. Grupo Soma inteiro. Então, essa virada aconteceu do inventário de 2020 para 2021. 2020 ainda tinha um mix de outros projetos, 2021 a gente já plugou tudo na Jundu. E aí, óbvio, né, tem vários mecanismos internacionais, o Carbon Disclosure Project, que é o CDP, o SBTI, que é o Science Based Targets Initiative, que são os mecanismos globais de alinhamento dessa agenda entre empresas para que tudo seja comparável, para que a gente consiga, né, de fato botar ali as pegadas das empresas e comparar laranja com laranja, banana com banana. Então eles existem, a gente está tentando dar junto com eles todos os checks possíveis nessa virada, que é uma virada de tecnologia, né? Não tem jeito. E aí, quando a gente fala também do sequestro dessas palavras, né, eu queria agora, com a Clara e com o André, tem uma frase do Bill Buxton, que foi o cara que inventou a Teletouch, e ele diz que toda tecnologia necessariamente traz algo positivo e negativo. E, na verdade, você tem que botar na balança como aquela nova tecnologia vai impactar ou suprir as necessidades da tecnologia anterior, mas também tendo muita consciência dos problemas dessa tecnologia que está sendo implantada. Quando a gente fala de blockchain, né, quais os perigos? Aonde vocês acham que pode causar problema? Aqui a gente falou, né, do dourado. Do lado né? luz. Mas aonde que pode causar problema? Posso? Eu acho que um pouquinho do que eu comentei aqui agora, né? É isso, assim, né? Não cair nesse conto de centralização vestido de descentralização, né? Ou a chave privada é sua, ou a custódia dos seus ativos é seu, ou não é, né? Ou é de um banco. Então acho que isso acaba caindo muito nesse meio termo, assim, que é um problema que a gente está vivendo hoje. Acho que, falando mais geralmente assim também, acho que o hype das coisas acaba enganando muito as pessoas, assim, né? Então, blockchain, NFT, que nem você mesmo falou, né? Sequestrado. Pô, tem tanta coisa que dá para fazer de bem com isso, representar ativos legítimos que não podem ter partida dobrada, né? Que realmente representam uma coisa que a natureza dá pra gente. Por outro lado, você vê figurinhas valendo milhões, bilhões de reais surfando uma onda de uma falsa promessa de acesso a um clube de benefícios, assim. Então acho que vale tudo nesse mercado, né? Como não tem alguém que centraliza, tem que tomar muito cuidado com o que você está comprando, né? E aí vale a pena estudar bastante, que nem a gente comentou, né? Não tem resposta atrás do livro, assim, né? Tem que pesquisar mesmo, se informar, a gente tem coisa sendo feita agora mesmo, né? Tanto que a gente está fazendo um super projeto que, pô, te depara com um monte de inovação e que a gente tem que ir atrás mesmo, né? Então, acho que é se informar mesmo e tomar cuidado com coisa que vem muito fácil, assim, né? Acho que sou quem para falar isso da vida, assim, mas é meio que isso, né? Tudo, né? Acho que tudo que não parece... Tem milagre, não né? tem muito milagre, né? Eu acho que quando a gente sai um pouco desse universo de cripto e está falando de rastreabilidade, é um cenário mais controlado porque a gente conhece os atores ali, né? Então, quem está vindo para a gente participar da rede são fornecedores que já são conhecidos e tudo mais. Então, o cuidado que a gente precisa ter é menos com a tecnologia e mais com as pessoas, né? De onde a gente está recebendo informação, como, e trazer essas pessoas junto para entender que agora é uma troca colaborativa, né? A Tassi estava falando, é um fornecedor que não é só um fornecedor do Soma, né? Então, como eu educo, vamos dizer assim, aquela pessoa que está ali imputando um dado, né, colocando uma informação no sistema, de que aquela informação é porque a gente precisa que seja transparente. A gente não vai punir, não vai, sabe? Ainda que tenha alguma coisa irregular, a gente não vai ter nenhuma consequência para ele. A gente quer que ele esteja junto com a gente para fazer essa transformação, né? Então, falando de rastreabilidade, assim, como é um cenário mais controlado, aí é com o ser humano mesmo, né? Acho que no final das contas. E aí do físico ao virtual, do digital, né, ao real, material, na verdade a gente sempre tem que lidar com a ética das pessoas, né? Então, esse é um grande desafio, eu diria, né? Então, para a gente terminar essa conversa aqui, eu queria terminar com cada um de vocês falando, dando um conselho mesmo precioso.
Você vai embora, André? Você chegou depois? Tá. Eu queria que vocês dessem um conselho, assim, qual o conselho mais valioso vocês dariam para os pequenos, médios, grandes empresários, estudantes de moda, pessoas que estão trabalhando hoje no mercado de uma maneira geral? Qual um conselho valioso que você daria para elas, pensando já no que está sendo construído para o futuro? Tá, você quer começar? Nossa, a gente tem que reduzir o impacto da moda. Isso é um fato. A gente falou muito, né, quando a gente fala dessa agenda de carbono, de que a gente precisa manter o aumento da temperatura global em até 1,5 graus. E o tema da COP desse ano é tipo assim, já entregamos os pontos, entendeu? Já vamos falar que o futuro é o caos e que a gente vai ter que falar de adaptação, de mitigação, e não tem dinheiro para isso. O sul global vai sair perdendo, então a gente vai sair perdendo. América Latina, África, Ásia, estamos ferrados. Assim, o GDP dos países do norte já está crescendo, já está lucrando com as mudanças climáticas. A terra agricultável daqui a 100 anos vai ser Canadá, Europa e Rússia. Então a gente vai ver uma mudança geopolítica muito grande. Falando pela perspectiva da moda, né? A moda é um grande contribuidor para essa cena, né? A gente responde aí por mais ou menos 8% das emissões globais. Eu acho que esse é um grande desafio que a gente tem que atacar. E acho que é isso, as novas tecnologias estão aí para isso, né? Mas acho que essa consciência, essa ética, como você falou, né? E a gente conseguir realmente parar de olhar só o curto prazo financeiro das nossas escolhas, porque não está levando a gente para um lugar legal. E acho que essa é a grande mensagem assim, que eu queria deixar. Acho que o que a gente vê, o que a gente vem vendo, né, é que se desde o início do seu pequeno negócio, do seu médio negócio ou de uma grande empresa, seja numa parceria Sustentabilidade Soma Labs, né, que é uma coisa um pouco maior, né, pode se tornar maior, né. Eu acho que é desde o início você ter o olhar da sustentabilidade. Desde o início você ter KPIs que estão olhando para isso. Então, é a economia de energia, é a emissão, eu entender realmente, colocar no fluxo ali, mesmo que seja bem pequenininho o seu negócio, entender exatamente o que está acontecendo e onde está o seu impacto, porque aí fica mais fácil maximizar o impacto positivo e reduzir o negativo se você desde o início tem esse propósito, né? De quando você está fazendo o seu projeto. E se não, começar a controlar desde agora, né? O seu impacto negativo e maximizar. Então, sempre olhando, acho que o processo, o controle de processos. Então tem jeito. Tem jeito de trabalhar com moda e ainda conseguir um impacto positivo em diversos processos. Tem jeito. Essa é a nossa luta, né? Essa é a luta. Acordamos todo dia para isso. Claro. Eu acho que eu vou trazer um pouco do meu contexto, assim, né, de ser uma pessoa que veio da área de cadeia de suprimentos, que foi uma área que ela nasceu com o objetivo totalmente de não ser transparente, né? E veio mudando ao longo dos anos e eu peguei justamente esse momento, né, de uns 10 anos para cá, onde essa área ela passa a ser estratégica e ela passa a ser um lugar uma área que passa a trazer reduções financeiras e reduções de risco, porque onde está o risco das empresas é de onde a gente está comprando, como e de quem. Então, está sempre atento dentro da indústria ou dentro de onde você atua, qual que é o movimento que o mercado está fazendo e quais as tecnologias que estão vindo ali surgindo. Então, já tem várias tecnologias, o blockchain é uma delas, né, que vai possibilitar e ajudar nessa orquestração, mas é sempre estar atento, tá? O que eu estou fazendo, quais são os impactos que estão acontecendo aqui, quais as dificuldades que a gente tem hoje, e o que tem de tecnologia que está vindo para mudar isso, para atender demandas, né? Então, acho que para mim está curiosa, ainda que não ali 100% numa área de tecnologia, mas está curiosa de entender o movimento de mercado, de mundo e as tecnologias surgindo. Acho que dá aí para ir pensando nos próximos anos que pode vir. Acho que da moda, assim, a contribuição que eu posso dar é muito do trabalho que a gente vem fazendo, né? E aí pegar um pouco da perspectiva do que a gente faz, né, a nível de tecnologia para levar isso adiante.
eu acho que a gente estava falando de NFT, né? Essas coisas, a gente de rastreabilidade e crédito de carbono, né? Se você for ver, se você colocar rastreabilidade na cadeia logística do crédito de carbono, ele acaba saindo muito legítimo, né? Então, por exemplo, a gente tokeniza lá o ativo, mas a gente sabe exatamente de onde vem, né, a fábrica que produziu a energia fotovoltaica. Será que está tudo isso rastreado dentro daquele token? É um super desafio, né? Imagino que, né, o pessoal da Juno deve estar empreendendo justamente nisso, né? Que é o desafio do momento. Mesma coisa a gente, né? A gente está querendo levar para o consumidor uma informação da cadeia da moda, para ele chegar lá e ver de onde veio a roupa dele certinho, né? A matéria-prima. Pô, super legal, né? Mas a gente poderia também fazer um NFT, imagina daqui a pouco, falando de metaverso, né? Que a gente está naqueles ambientes digitais, a pessoa compra uma roupa virtual, um avatar, ela compra com um NFT, esse NFT chama, né, uma rastreabilidade de uma roupa na vida real, né, que realmente incentiva uma cadeia que foi feita de maneira sustentável. Então, assim, eu acho que a perspectiva da tecnologia ainda tem muito a ser levado adiante, principalmente no consumidor final, e aí que eu acho que a gente vai conseguir ver a tangibilidade do impacto e de como isso transforma a vida da gente, né? A gente ainda está acordando todo dia para fazer isso ser verdade, mas eu acho que no real o output disso ainda tá para chegar, assim. Então é um pouco disso. Cadê o conselho, André? O conselho trabalhe, qual é o seu conselho? compre coisas no metaverso que sustentem o impacto e procure pela proveniência das coisas que vocês compram. Acho que só assim a gente vai estar transformando as coisas. André é uma pessoa simples. Falei 1 minuto e fui simples. Espero que sim. Gente, mas queria agradecer. Muito obrigada por vocês estarem aqui. A gente que agradece. A gente que Obrigado também, por tudo isso, né? Parabéns. Parabéns. É falar sobre esse tema. Eu acho que a ideia da BRFW é exatamente a gente trazer essas palavras e dissequestrá-las, né, fazendo com que elas não pareçam mais uma tendência flopada e que elas voltem, né, à sua origem, assim, porque, né, para quem não sabe, até a origem do blockchain é muito interessante, né, como ele surge, né? Anônimo, né? Anônimo, em 2008, no estouro da bolha econômica, que fala muito sobre confiança. Então, 2008, né, a nação americana, principalmente, acreditava no que estava sendo dito ali pelos bancos, pelo governo, e aí depois descobre-se, né, que não tinha transparência nenhuma, que aquilo que estava sendo divulgado, né, nos jornais não era verdade, e aí aconteceu o crash econômico que se alastrou pelo mundo. Então a blockchain ela acontece exatamente aí numa quebra de confiança, né? E eu acho isso uma coisa muito interessante para a gente pensar, que talvez ela não seja um golpe e talvez ela seja um respiro para a gente pensar novas práticas diante de grandes problemas, né, que aparecem diante de nós. Sem dúvida. Acho que até a pessoa, né, o pseudônimo que criou o blockchain não existe, né? É o tal do Satoshi Nakamoto, que ninguém sabe quem é. Então, assim, isso que é muito legal, né? Se fosse uma pessoa querendo fama ou qualquer outra coisa, já estaria exposta, né? Então é um trabalho quase que altruísta, assim, para implementar uma nova forma da gente gerar valor, né? Então, acho que derivar disso é interessante pensar, né? Acho que o ser humano, em cima disso, vai criando coisas que podem ser gananciosas, né? Mas a ideia em si foi muito boa, assim, e que tomara que a gente tenha um fractalzinho disso nas nossas iniciativas, né, para poder fazer. Acho que é isso. Então é isso, gente. Muito obrigada a todos vocês. Muito obrigada.